Você está preso dentro de uma prisão social. Limitaram a sua visão e o seu entendimento da realidade. Ah, você não sabe nem que está preso? Então esse sétimo episódio do programa O Sagrado no Profano é para você. Eu sou Dione Caruso, pós-graduado em docência do ensino superior em teologia, administrador público. Criei este canal, O Sagrado no Profano, para nós discutirmos essas duas pautas vitais para os rumos da sociedade, portanto, da nossa vida e da nossa família. Religião e política, e principalmente a junção das duas, que tem mudado o rumo da história da humanidade em vários momentos. E nós precisamos entender essa história de religião e política e dessas duas caminhando juntos para entendermos a realidade atual do mundo nesses dois segmentos, para podermos juntos participarmos, para definirmos juntos o que queremos como futuro para a nossa sociedade. Ah, eu não gosto de religião, eu não gosto de política, não quero participar. Tudo bem, mas como já disse Platão, se você não gosta de política, não quer participar de política, então você está fadado a ser governado, a ser guiado por aqueles que se envolvem. Portanto, para você não ser enganado por falsos profetas, porque existem muitos por aí usando a religião como comércio, para você não ser enganado por falsos políticos que fazem um discurso em prol do povo para chegar no poder e depois acabam administrando, acabam governando em interesse próprio contra o povo, para você não ser enganado por esses falsos líderes religiosos e políticos, você tem que participar. Por isso eu criei esse canal. Um canal que, na verdade, não é para trazer nenhuma verdade definida. Pelo contrário, estou aqui trazendo provocações para que nós possamos pensar e, através do pensamento, termos um entendimento crítico e realmente entendermos as regras do jogo, os bastidores dessas duas pautas, e aí termos a verdadeira visão do que realmente é a verdade, do que é real, e juntos podemos participar. Por isso eu quero te pedir, antes de mais nada, antes de entrarmos de fato nesse sétimo episódio que vai falar que estamos presos dentro de uma bolha, dentro de uma prisão social, e por isso limitaram a nossa visão, o nosso entendimento da realidade do mundo. Antes de entrarmos nessa discussão muito importante, eu quero te pedir para você se inscrever no canal. Se inscreve aí no canal, é muito importante você se inscrever. Mas também não só inscreva, dê lá o seu joinha, o seu like, para que a plataforma possa entender que você gostou e possa ir de passo a passo entregando para mais pessoas, né? E de forma lenta, mais consistente, possamos ir crescendo. Mas também não só isso, é muito importante você acionar o sininho para você receber o conteúdo aqui do canal, e eu te garanto que vai ter muito material e material bom para discutirmos esses dois assuntos. Mas eu quero te pedir, acima de tudo, que você faça comentários. O comentário é muito importante. Vai lá, dê a sua opinião, faça a sua crítica, porque através dos comentários nós vamos melhorando episódio após episódio. Então vem comigo, se inscreva no canal O Sagrado no Profano com Dione Caruso. Esse canal é um canal em defesa da verdadeira religião, da verdadeira religiosidade e também da verdadeira política. Estou falando isso porque já tem algumas pessoas me perguntando se esse canal é para falar mal de religião e falar mal de política. Não, pelo contrário. Nós estamos aqui para defender tanto religião e política, que são fundamentais para a humanidade. Religião, a verdadeira religião, que vem lá do latim, né? Na verdade é uma junção de duas palavras. Religio, que significa reverência, respeito, obrigação, e religare, que significa religar, reconectar, reatar o homem com o divino, a humanidade com o divino. Então essas duas palavras do latim, juntando, veio religião. Então um líder religioso, ele tem que ter, de fato, ele tem que ter essa chamada, esse dom de religar o homem a Deus.
de colocar o homem neste caminho, de reconectar com o divino. E, infelizmente, o que nós vimos são muitos falsos religiosos que, por terem um bom discurso, né, uma boa oratória, são sedutores em suas palavras, acabam enganando a muitos e fazendo da fé e da religião um grande comércio. Essa que é a verdade. Eu falei no episódio anterior sobre Maomé. Maomé teve que sair de Meca porque quando ele implanta o islamismo, o que acontece? Ele é perseguido pelos comerciantes da fé. Não pelos verdadeiros religiosos, mas pelos aqueles que fazem da fé um comércio. E ele teve que sair dali. Vamos falar em um episódio muito especial sobre Jesus Cristo. Muitas vezes a gente pensa que a morte de Jesus Cristo foi apenas por questões religiosas. Não! Foi principalmente por questão comercial. Havia um grande comércio em volta do templo em Jerusalém. E Jesus foi contra aquele comércio de forma radical. Todos conhecem aquela passagem que ele entra, derruba a bancada dos comerciantes e dizem: transformaram a casa do meu pai em covil de ladrões. Em vários outros trechos ele mostra: dai de graça o que de graça recebestes. Os verdadeiros líderes religiosos são aqueles que, muitas vezes ricos, deixam a sua riqueza, vivem uma vida simples para servir ao próximo. Como a história de Buda, que em um episódio futuro estaremos falando sobre Buda, aquele príncipe da Índia, riquíssimo, poderoso, que deixou toda a sua herança de riqueza, de poder, e foi viver uma vida simples para ajudar o necessitado e o próximo. O verdadeiro religioso é aquele que deixa as riquezas, os prazeres dessa vida e vão servir ao próximo. E o que nós estamos vendo hoje em dia? Diz aí, é o contrário. Totalmente o contrário. Pessoas que muitas vezes são pobres, mas porque têm o dom das palavras, da oratória, fundam uma religião, uma igreja para si, e daqui a pouco estão ricos, poderosos, verdadeiros impérios na terra, né? Ganham poder e muito dinheiro com o comércio da fé. Então esse canal é a favor da verdadeira religião, religare, mas contra os falsos religiosos, os falsos líderes religiosos que fazem da fé um grande comércio. Mas também é um canal a favor da verdadeira política. Política que já é uma palavra que vem do grego. Politeia, né? Polis, que são cidades, comunidades. Então, na verdade, é o dom, né? A chamada para servir o próximo, servidor público, aquele que serve o público, aquele que serve o povo. Então, aquele que quer ser um servidor público, ele tem que ter, acima de tudo, tem que gostar de gente, gostar de povo. E ser acessível ao povo. E servir ao povo. E o que nós vimos hoje em dia? Totalmente o contrário. Pessoas que usam até um discurso em favor do povo para chegar no poder. Quando chega no poder, você não consegue acessar mais essas pessoas e essas pessoas começam a governar em interesse próprio contra os interesses do povo. Falsos políticos. Eu sou até contra esses altos salários, tanto de religiosos, líderes religiosos, como de políticos. De políticos, porque muita gente quer abrir igreja, muita gente quer abrir religião, criar religião. Nós vamos falar mais à frente das divisões e subdivisões de cada religião, e são muitas. Por isso que eu falei que aqui tem muito conteúdo, e você tem que vir comigo. E vamos falar também sobre a questão da política de alto salário. Todo mundo quer se candidatar, mas não quer se candidatar porque ele tem uma chamada para servir ao povo, ser um servidor público. Ele vai com o olho naquele alto salário, naquele grande ganho. Essa que é a verdade. Então esse canal é um canal contra aqueles que usam tanto a religião como a política para se dar bem na vida, para se dar bem em cima do interesse do povo. Em cima do interesse do povo. Então, vem comigo nesse canal, que é um canal em defesa da verdadeira religiosidade, verdadeira política. Contra os falsos profetas e contra os falsos políticos. Nesse 7º episódio, nós estamos falando sobre estarmos presos dentro de uma prisão social. É verdade, estamos presos dentro de uma chamada bolha.
Quando não existia internet, né, ou pelo menos não existiam as redes sociais, o que acontecia? As notícias do mundo demoravam a chegar, mas você tinha notícia de todos os ângulos, de todos os lugares. Por exemplo, você sabia alguma coisa que estava acontecendo na Europa, lá na Ásia, na África, muitas vezes você só ia saber no dia seguinte no jornal escrito, ou pela televisão, quando tinha a notícia, né, na televisão, que muitas vezes já era atrasada, a notícia levava horas, até dias para chegar. Hoje em dia não, hoje através da internet, das redes sociais, você sabe o que está acontecendo agora, lá no Japão, lá na China, lá do outro lado do mundo. E aí dá uma falsa impressão que a gente sabe de tudo, que a gente tem uma visão aberta, ampla, mas é totalmente o contrário. Por isso que eu digo que nós estamos sendo enganados. As redes sociais criaram uma bolha e nos colocaram dentro dessa bolha. E agora a gente só enxerga o que acontece dentro da bolha e não o que acontece no geral, no mundo, na verdadeira realidade mundial. E aí por isso nós somos enganados. E por isso nós somos enganados tanto na religião e principalmente na política, porque a gente só enxerga aquilo que querem nos deixar enxergar. Estamos dentro de uma bolha social e, portanto, dentro de uma bolha religiosa e política. Você já viu como é que acontece na política? Na política, né? Como é que funciona a rede social? Ela te entrega aquilo que ela entende que você quer. Então, primeiro, o algoritmo, né, o algoritmo que controla, ele faz um mapeamento de quem é você. Como ele faz isso? Através das suas procuras na rede social. Se você começa ali a ver sobre um time de futebol, a rede social só te entrega coisas boas daquele time de futebol. Né? E coisas, vamos dizer assim, contrárias aos outros times. Então você acha que o seu time é o melhor, porque a rede social só está te entregando coisas boas do seu time. Quando você procura um produto para comprar, você quer comprar um carro, vai aparecer várias notícias, várias propagandas sobre compras e vendas de carros. Você vai ter várias opções, porque o algoritmo vai fazer essa leitura, ele está procurando um carro para comprar, e aí te enche de propaganda, né? Sobre a questão da política, ele faz logo uma leitura, né? Quando você vai lá e procura sobre um político. No Brasil hoje, nós vimos, né, a realidade de hoje, nós estamos em 2025, né? Existe de um lado um grupo, né, voltado para um político chamado Lula e do outro lado para o outro chamado Bolsonaro. Então você vê a sociedade dividida, por isso nós temos que discutir religião, porque a religião e também a política, porque as duas dividem famílias, dividem sociedade, dividem uma nação, coloca nação contra nação, guerras acontecem por causa dessa divisão. E a bolha social, ela te alimenta a favor do seu político, o seu político de estimação, e fala mal do outro político. Então a impressão que você tem é que o seu político ele é 100% melhor e que o outro é 100% errado. E nós sabemos que essa não é a realidade. Todos têm prós e todos têm contra. E aí você tem que colocar na balança. Mas todos nós seres humanos, que somos falhos, temos coisas positivas e coisas negativas. Mas se você procura ali algo do seu político, favorável ao seu político, a rede social vai colocar dentro da sua bolha só coisas positivas e negativas do outro. E sabe o que acontece? Você acha que essa é a realidade, que o seu político está abafando, que ele é o melhor e que a eleição vai vir e que ele vai ganhar de goleada, ele vai ganhar fácil. E aí quando vem a realidade, o que acontece? Você toma um susto. Quando vem a realidade, o outro lado ganha. E aí você fala, não, mas está errado, roubaram, está errado, porque eu tenho certeza que o meu político ia ganhar, porque você só está enxergando dentro da bolha. E lá do outro lado, vice-versa, né? Também é a mesma coisa. Lá do outro lado, no político B, todo mundo, né, recebe só coisas boas do político B e coisas ruins do político A. E aí ele acha que o B vai ganhar fácil, muitas vezes perde. Então, nos limitaram dentro desta prisão social. E a nossa visão de religião e de política está limitada.
está limitada. E com isso, nós começamos a nos tornar cada vez mais ignorantes e idiotas. É verdade. Começamos a criticar e achar que somos os melhores, porque estamos dentro de uma realidade que, na verdade, não é uma realidade do mundo, não é a realidade da verdade. E como sair desta prisão? Agora já caminhando para o final. Já que nós estamos presos dentro de uma bolha, e dentro dessa bolha existe uma realidade, mas a realidade do geral, a verdade do geral, muitas vezes é outra totalmente diferente. Então nós precisamos libertar a nossa visão e o nosso entendimento. E só tem um jeito, é começar a abrir para críticas e opiniões contrárias. Eu sou uma pessoa que leio várias opiniões, paro para ouvir críticas, porque a gente vai ficando cada vez mais duro dentro da nossa bolha e achando que somos os donos da verdade. E quando alguém vem falar alguma coisa de fora da bolha, sabe o que acontece? A gente não aceita, a gente se fecha e muitas vezes até ataca essas pessoas, achando que eles estão errados e que nós estamos certos. E muitas vezes é ele que está certo, porque ele está vendo fora da bolha. Então nós temos que sair da bolha. Como? Lendo, lendo coisas diferentes, entrando em redes sociais, em canais diferentes daquilo que nós estamos acostumados no dia a dia. Começarmos a ouvir aquilo que nós achamos que é ruim. O político B é ruim, mas deixa eu ouvir o que o pessoal está falando lá do outro lado. E aí você começa a sair da bolha. Você pode até estar preso pelo algoritmo dentro dessa bolha social, mas a sua visão e o seu entendimento vai começar a se libertar. Então se liberte. Como? Procurando opiniões contrárias, procurando aquilo que está fora da sua bolha, lendo, e caminhando, dentro das redes sociais, naquilo que está diferente do que você acha que é verdade. E de repente, o entendimento vai se abrindo e você vai ver e vai chegar à conclusão que eu já cheguei, que nós estamos sendo enganados. Então deixe de ser enganado. Saia dessa prisão que te colocaram. Venha para fora e enxergue o mundo como ele é de verdade. Saia dessa prisão, saia dessa bolha que as redes sociais te colocou. E juntos vamos criar verdadeiramente um entendimento e um pensamento real sobre religião e sobre política. Eu fiz aqui esse episódio, na verdade eu estou no meio de episódios sobre os heróis da fé. Vou falar dos heróis da fé, já falei de Abraão, já falei de Maomé, vou falar de Buda e de vários outros heróis da fé de várias religiões. Mas eu fiz esse 7º episódio no meio dessa sequência de heróis para deixar bem claro que estamos em defesa da religião e da política e para fazer você entender que você está preso dentro de uma bolha social e para você poder entender principalmente o conteúdo desse material, você vai ter que libertar a sua visão e o seu entendimento de dentro dessa bolha para que você possa enxergar o real, porque esse canal aqui vai mostrar o real, como religião e política é de verdade na sua história, no mundo da atualidade, para juntos nós caminharmos para um futuro melhor para todos nós. Continue comigo no canal O Sagrado no Profano. Até o próximo!